Bom dia, bom dia. Então, tive alguns problemas técnicos ali com a gravação do ao vivo, mas quero deixar aqui, então, iniciado o vídeo. Para aqueles que tentaram acessar e não conseguiram por algum motivo, até porque não estava carregando, a Távola é um projeto que nasceu no meu coração há um tempo atrás, justamente para transbordar um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu busquei saber. Então, hoje nós iniciamos o primeiro vídeo, a primeira live, primeiro ponto, primeiro código que a gente vai trabalhar, que é o fim da orfandade, né? É falar sobre órfãos de pais vivos, homens que passaram pelo problema mais comum hoje, que são homens que acabaram crescendo sem a presença dos pais, sem a presença das mães, que cresceram praticamente sozinhos, mas não por uma maldade ou por algo que foi culpa dos pais. Em alguns casos foi, mas nem sempre a culpa é dos pais, até porque os pais eles precisavam sair para trabalhar, eles precisavam conquistar o pão de cada dia para poder sustentar a nossa casa. Então fica aqui um parecer meu que não estou aqui para criticar, não estou aqui para apontar dedo, não estou aqui para dizer que são errados, que são culpados, mas que infelizmente, né, a nossa vida ela acabou sendo transformada por conta de uma ausência. E esses homens hoje acabam sofrendo as consequências. São homens que não conseguiram avançar em certos pontos da vida, não conseguiram avançar em certas questões, né, da vida profissional, vida pessoal, vida espiritual, por conta dessa falta de sabedoria. Então, hoje, nós estamos alcançando um nível de sabedoria um pouco mais alto. Então, todos apostos, todos de pé, o dia está só começando. Espero que vocês gostem do conteúdo. E gostaria de começar trazendo para vocês aqui o porquê, né? O porquê de iniciar essa live tão cedo, às 6 da manhã, agora um pouco mais tarde, mas o porquê de começar ela tão cedo. Então, hoje, homens que se posicionam, homens que aceitam desafios, homens que buscam algo a mais, eles precisam se desafiar. Eu acredito que o homem ele tem que se desafiar. Ele precisa estar sempre buscando algo diferente. Ele precisa estar sempre se melhorando e se autoanalisando. Então, às 6 da manhã hoje é o horário que a gente consegue hoje levantar, não atrapalhar a nossa rotina, mas ao mesmo tempo, muitos homens não conseguem acordar esse horário. Então, se você conseguir levantar mais cedo para começar a vencer logo pelo primeiro horário da manhã, antes do sol raiar, o sentimento que causa dentro da gente com isso é muito grande. Então, é algo que para mim foi um desafio muito grande também, acordar mais cedo. E isso faz com que nós consigamos superar o primeiro desafio, vencer logo cedo pela manhã. Então, acorde vencendo. Eu até posto com frequência no Stories que vença com uma caminhada, vença com uma leitura. Hoje, a primeira vitória já é o acordar mais cedo. A segunda vitória vai ser pegar um livro para ler. A terceira vitória vai ser a tua oração, a Bíblia. E por aí vai. Mas a primeira vitória, ela precisa acontecer cedo. Muito
muito importante a gente entender que hoje, não que a gente precisa seguir aquilo que os mentores, os coaches estão dizendo, que precisa acordar às 5 da manhã, senão você não vai ser um vencedor, mas não pela questão da forma como fala, mas pelo peso que isso tem. Quando você acorda às 5, quando você acorda e ainda está escuro, vem à tona muito um sentimento do homem de vitória, de conquista. Então, o homem precisa estar cada vez mais presente na luta diária. Existe até um livro que um tempo atrás eu estava lendo, do Chip, que ele fala que nós temos um veio primitivo dentro de nós, que é o caçador. Então, que a gente possa caçar a nossa presa, mas que a gente não esqueça que lá fora é perigoso. Então, a gente precisa tomar cuidado. Tem que estar preparado, tem que estar bem acompanhado. Então, até existe uma fala que a gente sempre fala ela, né, durante os tops do Legendários, né? O homem sozinho é presa fácil. E é justamente isso. Você precisa, além de buscar conhecimento, buscar sabedoria, buscar a palavra de Deus, você também precisa buscar amigos. Amigos que possam estar contigo, ao teu lado, buscando junto a mesma coisa. Amigos que sejam referência e boa influência para você. Então, o tema de hoje, né? O fim da orfandade. Eu quero trazer para vocês alguns pontos muito importantes. Que muitos homens hoje têm saído para caçar, mas estão voltando cansados demais para casa. E quando eles voltam para casa, eles acabam vendo que não é tão atrativo assim voltar para casa. Tem homens que estão fazendo voltas e voltas e não estão querendo voltar para casa. E isso tem afetado muito a sociedade, né? Uma sociedade inteira tem pagado por isso, né? Homens sem tempo, homens que não conseguem assumir todas as responsabilidades que precisa. E quando a gente entende quais são as nossas responsabilidades, isso muda tudo. Nós somos responsáveis por absolutamente tudo na nossa casa. Inclusive, nós somos não só responsáveis por tudo na nossa casa, como por tudo fora dela também. Nós somos o sacerdote, nós somos os guias, nós somos os responsáveis por cuidar do nosso lar e sustentar ele. Tem uma coisa que tem acontecido com muita frequência, né? Homens que estão preocupados realmente em sustentar a casa, em pagar as contas, em trazer comida para dentro de casa. Mas só isso não é o suficiente. Ah, Thiago, mas é muita coisa. Sim, não é muita coisa, não é pouco. E é uma responsabilidade que a gente foi feito para conseguir aguentar. Nós fomos feitos para aguentar isso. Nós fomos feitos para vencer em tudo. Então, a nossa massa muscular, a nossa massa corporal, nós temos uma estrutura corporal maior justamente para que a gente possa aguentar mais porrada. Então, o homem precisa entender que ele aguenta muito mais aquilo que ele imagina. Ele precisa entender que ele vai sair para trabalhar o dia inteiro, mas ele vai voltar para casa e ele tem responsabilidades na casa. Ele tem responsabilidades dentro e fora da casa. E é isso que vai se tornar, na verdade, a chave de tudo. Quando o homem entende que ele tem mais de uma responsabilidade, que é sustentar, que é prover. Isso é muito importante, mas não é a única coisa. Muito importante o homem entender e saber que ele volta para casa, ele tem que tratar bem, cuidar bem da esposa e dos filhos, ele tem que dar atenção, ele precisa cumprir com as suas obrigações dentro da casa,
Por mais que você acaba passando o dia fora, tua esposa também passa o dia fora, os dois estão cansados, mas você pode simplesmente chegar e fazer diferente. Você pode chegar e fazer o teu melhor. Mostrar o porquê que você foi feito nesse mundo. Brincar com os teus filhos, ficar com a tua esposa, conversar com ela. E o que tem acontecido com muita frequência? Durante todo esse período, como diretor do Legendários, participando de inúmeros desafios, inúmeros tops pelo Brasil, eu vi um padrão. E esse padrão é basicamente o mesmo, só muda o lugar. Homens que trabalham o dia inteiro, ganham seu salário, trazem o sustento para casa, mas eles acabam chegando muito cansados. E eles chegam cansados a um ponto de sentar no sofá e simplesmente ligar a tua TV ou ficar mexendo no celular até dar o horário de jantar ou dormir. Os filhos geralmente estão largados num canto, a esposa está sempre num outro cômodo da casa e no fim se torna uma casa silenciosa. Homens com a cabeça cheia de coisas do trabalho, ou talvez não, homens perdendo cada vez mais tempo na internet, cada vez mais tempo no celular, cada vez mais tempo na rede social. A rede social hoje ela tem consumido o tempo do homem, ela tem consumido, esgotado o homem, ao ponto dele não conseguir nem sequer conversar dentro de casa. Então, eu vi esse padrão, eu enxerguei esse padrão e eu entendi que algo precisava ser feito, algo precisava mudar. E comecei a entender o que eu precisaria fazer para trazer essa transformação, mas eu não me sentia preparado. Faltava alguma coisa. E claro que faltava sabedoria. A gente precisa se preparar. A gente precisa. Um guerreiro, quando ele vai para a luta, ele não vai para a luta sem armadura, sem espada, sem preparo, sem treino. Senão ele vai morrer. E quando a gente começa a entender que nós precisamos levar a nossa vida exatamente assim, como se fosse um soldado saindo para a guerra, tudo mudaria. Então, me veio muita coisa na cabeça. Eu tive a honra de participar do Exército, de servir no Exército. Eu fiz um curso chamado NPOR, é um núcleo preparatório de oficiais da reserva. Então, eu hoje sou um oficial R2, é um oficial da reserva. E dentro do Exército eu entendi que nós precisamos dar a vida pelos nossos amigos, pela nossa nação. Mas o que significaria isso? Olha que interessante, lá no Exército eu acabei aprendendo a verdade nua e crua. Ali a gente aprende a morrer pelo nosso país, a tomar um tiro por alguém. Então ali eu entendi, e a nossa cabeça ela começa a funcionar de um jeito que você não se importa com o que vai acontecer, tu só precisa cumprir a missão. Mas lá dentro, até muitas pessoas pensam e criticam, falam assim, nossa, eles ficam lá dentro fazendo o quê, né? Todo esse tempo, e sendo que não tem guerra. Mas a gente está o tempo todo treinando, o tempo todo passando por alguma coisa, alguma situação, para que na hora H nós estejamos preparados. E então lá eu aprendi a me preparar. Só que por um bom tempo eu acabei esquecendo disso, de como era. E isso fez com que eu me apagasse, simplesmente me apagasse, e talvez me fez esquecer tudo aquilo que eu aprendi lá. Mas revendo tudo aquilo nos tops do Legendários, eu comecei a ver aqueles homens e entender como eu poderia ajudar. E eu vi que eles precisavam se preparar para a guerra, para estar lá. É uma guerra espiritual. Nós estamos nesse mundo e estamos cada vez mais abertos a coisas novas, mas poucos estão escolhendo o caminho correto. E quando a gente começa numa caminhada de fé,
a gente começa a apanhar, a gente começa a receber os golpes, a gente começa a entender que não é fácil. Então, isso acabou trazendo muita coisa para mim e eu entendi que os homens estão precisando de sabedoria, estão precisando de um conhecimento a mais. Então, eu trago para vocês o preparo, eu trago para vocês a proteção e eu trago para vocês a forma como vocês vão conduzir a arma de vocês. Então aqui a gente consegue trazer o conteúdo necessário para que vocês possam melhorar a cada dia, se aperfeiçoar todos os dias, aprimorar um conhecimento que você já adquiriu. Tem muitos que já sabem o que eu vou dizer aqui, mas às vezes a gente precisa trazer o óbvio para relembrar aquilo que a gente viveu algum dia, que a gente aprendeu algum dia. E se você não aprendeu, é porque você faz parte de 99% de todos os outros homens também que não aprenderam, por conta da ausência dos pais, tanto do pai quanto da mãe, porque eles tinham que sair para trabalhar, eles tinham que sair para conquistar. E a realidade que eles tinham antes era essa. Eles não conheciam algo diferente, eles não conheciam alguma coisa nova, eles não tinham esse acesso a conhecimento que nós temos hoje. Então, no exército eu aprendi que nós temos uma missão para cumprir, e essa missão a gente precisa cumprir com muita cautela, com cuidado, senão você toma um tiro e morre. É um pouco duro, mas a gente precisa ser duro. A gente precisa trazer essa firmeza para a geração. Os homens hoje não aguentam escutar nada, que eles já estão doídos, que eles já estão, meu Deus, ele falou isso, nossa, que agressivo, que grosso. Não, para com isso. Você precisa escutar a verdade nua e crua, você precisa receber de frente isso. Então, aqueles homens que estão chegando em casa cansados, que não estão com tempo para falar com a tua esposa, para conversar com os teus filhos, para brincar com eles, para dar essa atenção para eles, para ajudar numa tarefa de casa, esses homens precisam mudar imediatamente, porque é a tua mudança que vai trazer uma geração transformada, que vai trazer uma geração nova, que não vai sofrer por pouca coisa, que vai estar preparada para desafios, que vai querer superar desafios. E o querer é muito importante. Você querer mudar, você querer fazer diferente. Então, assuma o trono da tua casa. Esse trono está lá e ele está desocupado. Você precisa acessar e você precisa conquistar esse trono de novo. Você precisa sentar lá nesse trono, mas estar preparado para sentar nele. Em vários momentos na história que a gente conhece, na história do nosso mundo, vários reis, eles caíram por não estarem preparados para estar ali. Muitos reis, eles foram assassinados por pessoas próximas, porque as pessoas próximas achavam que eles não estavam preparados para estar ali. E nós, a nossa casa não é diferente. O inimigo, ele derruba a gente porque ele sabe que nós não estamos preparados para acessar aquele trono. E quando a gente senta no trono despreparado, qualquer coisa pode tirar a gente dali. Então, hoje, você consegue entender que tudo é sua responsabilidade. O humor da tua esposa, o tom da casa é você que dá. A disciplina dos teus filhos. Seja rígido, mas não seja tirano. Seja reconhecido pelo exemplo de quem você é, dentro de casa e fora de casa. Você precisa ser o exemplo em tudo. E olha que engraçado, uma simples atuação, por exemplo, no trânsito mostra quem você é em casa. Aquele homem sem paciência que buzina, que xinga, que fala mal o tempo todo, está o tempo todo criticando, batendo boca no meio da rua, berrando. Esse é o teu reflexo dentro da tua casa. Essa é a única coisa que você precisa se preocupar.
o exemplo que você vai dar para a sociedade, para a tua casa, para os teus amigos. Quem você é fora da intimidade mostra quem você é dentro. Reflete quem você é dentro. Então não seja esse cara. Seja um cara melhor. Seja aquele cara que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, eu queria ser exatamente como esse cara. Seja aquele cara que quando chega em casa os filhos falam assim, pai, 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 vem cá. Como eu faço para fazer isso? Como eu faço para conquistar igual você conquista? Eu quero ser igual você quando crescer. Teu filho tem trazido desenhos de você da escola? Ele tem feito desenhos seus na escola? Você aparece nos desenhos dele? Olha que interessante. Os filhos, quando eles voltam da escola, muitas vezes tem aqueles trabalhos de escola e eles precisam fazer desenhos. Se você não está aparecendo nos desenhos deles, tem coisa errada. Esse é só um exemplo daquilo que eu quero trazer para vocês. Vocês têm que conseguem agora imaginar se vocês são referência na tua casa? E aí você chega e pensa, meu Deus, e agora? Muitos nem viram os desenhos dos filhos. E a importância da gente fazer parte de cada centímetro da vida deles e entender o que cada um deles estão fazendo. A gente precisa ter essa proximidade com eles. A gente precisa ter essa conexão e saber o que está acontecendo na escola. Sim, também é a tua responsabilidade. A casa, a escola dos filhos, o trabalho, é tudo tua responsabilidade. Então, um ponto muito importante disso que eu quero trazer para vocês aqui é assuma a responsabilidade de tudo que acontece na tua casa, no teu trabalho, na sociedade que você convive, tem influência da tua parte, também é tua responsabilidade. Então, a educação dos teus filhos é tua responsabilidade. Não, a escola ela traz conteúdo, ela traz conhecimento para os filhos, mas quem educa são os pais, vem de casa. Então, essa é a chave principal, mas quantos homens aqui estão fazendo parte da vida da tua família, da tua esposa, dos teus filhos? Não abandone o trono, o posto. Tem homem que tá abandonando até o castelo, tá lá fora, conversando com os amigos, de taverna em taverna, vivendo uma vida boêmia, vivendo uma vida de curtição. E lá dentro tá a tua rainha e teus filhos, vivendo com os funcionários, com o mordomo, vivendo praticamente sozinhos, né? Num castelo enorme, gelado. Cadê o rei? Aonde que ele tá? Tem muito rei que tá saindo para lutar, para guerra, e não tá voltando. Fica aí 2, 3 semanas fora. E vivendo como lá na época dos reis, dos castelos, sem dar notícia. Porque antigamente tu tinha que mandar notícia por carta e às vezes o mensageiro não chegava ou demorava muito para chegar. E tem homens hoje vivendo como se estivesse lá naquela época. Sai, fica 1 semana, 2 semanas fora e nem dá sinal. Então, se é isso que você está fazendo, abre teu olho. Você precisa enxergar o que está acontecendo. Você precisa enxergar como você está conduzindo a tua casa. Você precisa entender o que está acontecendo para trazer algo novo para dentro de você. A Bíblia diz: se esvazie de si e se encha mais de Deus, da palavra de Deus. E hoje, logo de manhã, quando eu levantei, estava escuro, estava me organizando aqui para poder gravar, né?
tive a surpresa do YouTube de não conseguir transmitir ao vivo, mas tá tudo certo. Eu não sou mais aquele cara que se importa muito com isso, porque eu sei que eu consigo resolver, eu sei que eu consigo trazer e cumprir com a minha responsabilidade. Trazer algo novo e cumprir com a minha responsabilidade. Então tá aqui, tô fazendo esse vídeo para vocês. Então isso já não me afeta mais, bem tranquilo. E logo de manhã estava escuro, eu fiquei pensando, meu Deus, fiz a minha oração, até é algo que a gente vai fazer aqui. Se você não se sentir confortável também não tem problema, mas um homem posicionado, ele precisa ter o teu momento com Deus. Ele precisa se fortalecer em Deus. Ele precisa ler a Bíblia, porque não por ser um cristão, não por ser, Thiago, agora pronto, agora é um conteúdo cristão. Não, peraí. A Bíblia é sabedoria, é conhecimento, tem muito conhecimento ali, tem vários estudiosos, várias pessoas importantíssimas que dizem que tá tudo ali, e realmente tá. Então, leia buscando a sabedoria, não por uma religião ou por algo que alguém falou para você, te obrigou, porque senão você vai para o inferno, esquece isso. É sabedoria. O que eu quero trazer para vocês é sabedoria, conhecimento. Um conhecimento que muitas vezes a gente não teve porque não teve a oportunidade de ter. Agora você está tendo. Esse vídeo eu vou deixar gravado e alguns vão ter acesso a ele. Esse projeto, a Távola, ele veio para trazer essa sabedoria para vocês. É um projeto completamente sem custo. Vai ser toda semana uma live trazendo um tema relacionado à superação, um tema relacionado a mais conhecimento, um tema relacionado a desenvolvimento, a superação. Então a gente vai trabalhar os 5 pilares que um homem precisa ter para governar o teu castelo. Então, o pilar do governo de si mesmo, o pilar do governo da casa, o pilar do governo como marido, o pilar do governo como filho e o governo como líder. Então, isso, dentro desses 5 pilares, a gente vai estar trazendo. Eu digo a gente porque talvez terão convidados, talvez não, terão convidados. Então, trazer esses códigos para que vocês possam cada vez mais se aperfeiçoar, ir mais profundo no conhecimento. E sempre trazendo a sabedoria que eu consegui acessar através da palavra de Deus. E é incrível o que a palavra pode fazer na nossa vida. Então eu quero trazer cada vez mais sabedoria e trazer o acesso mais facilitado para vocês daquilo que eu entendi, daquilo que eu aprendi e do meu testemunho. Minha vida não foi tranquila, foi bem agitada. Desde do início, passei por várias provas e, bom, consegui dividir algumas coisas com vocês aqui. Agora eu quero trazer para vocês o porquê. Lá, desde o começo, quando eu era muito novo, meus pais se desentendiam sempre, estavam sempre discutindo e acabaram se separando. Tive um padrasto, que eu também aprendi muito com esse padrasto. Tive um segundo padrasto, tive madrasta, tive acesso a muita confusão na minha infância. Então, várias situações onde eu fui colocado em prova, cresci um adolescente completamente rebelde, tive essa questão da família disfuncional que muitos também tiveram, e a vida não foi perfeita. Foram vários altos e baixos, e no decorrer do projeto da Távola eu vou trazendo um pouco da minha história. Mas entendam que eu passei por muita coisa que eu vou trazer aqui. Eu superei todas elas e por isso eu tô aqui.
porque eu consegui superar. Levou um bom tempo, foram 28 anos até eu entender que existia algo a mais que poderia me trazer mais conhecimento, que poderia me tornar melhor. E há 2 anos eu consegui acessar. Eu tive a oportunidade de ter esse acesso. E quando eu tive o acesso, eu demorei para começar a buscar. E quando eu comecei a buscar, eu comecei a transformar minha mente. E quando eu comecei a transformar minha mente, eu comecei a transformar meu coração. E hoje eu cheguei num ponto onde eu precisava passar adiante, transbordar. E tá aí então o início da TAV. Hoje trazendo o fim da orfandade, trazendo essa questão de você assumir a sua responsabilidade, tudo que acontece na tua casa, na sociedade em que você convive, né? A responsabilidade é tua. Você precisa entender que presente não é o presente físico que você compra e dá, mas é a presença que importa. E essa presença vai fazer com que você consiga assumir o trono que você deixou abandonado lá atrás. É trazer a consciência de que existem homens que estão saindo, estão pro lado de fora do castelo, vivendo uma vida boêmia. Esquece isso. Você precisa estar lá dentro. Teu trono está vazio. E se o trono está vazio, qualquer um pode sentar e ocupar. É muito mais fácil de te derrubar. Tem homens saindo para lutar e não voltando. E se você não tem um castelo muito bem preparado, se você não tem uma base muito bem preparada, a chance de você cometer um erro lá fora e não conseguir mais entrar, ou talvez morrer lá fora, é muito grande. E quando o rei morre, quem assume o trono? Hoje é outro homem. Então, muitos homens cometendo erros que não precisam. A quantidade de relacionamentos que estão se encerrando por besteiras que acontecem por conta do homem. Porque ele não volta para casa, tá sempre na rua, tá sempre no celular, quase não conversa, nossa vida é estranha, somos estranhos dentro da mesma casa. As queixas das mulheres são cada vez maiores. E hoje existe até piada disso. Homens falando assim, nossa, a esposa só reclama. Tem até figurinha no WhatsApp disso, tem várias coisas na internet sobre isso. Virou motivo de piada. O homem virou motivo de piada. Existem piadas para homens de todo que é tipo. O homem saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou. Esse é o mais famoso. Nós somos tidos como os fracos, como os não dignos de confiança. Percebeu isso? O homem, cada vez mais, ele perdeu a dignidade. Ele perdeu o título de confiança. As mulheres estão cada vez mais preocupadas e desinteressadas pelos homens por conta da falta de responsabilidade. Homens que não assumem a responsabilidade. Então, a importância de você parar, refletir, olhar para trás e entender o que está acontecendo para que você possa assumir o teu trono de volta. Analise cada ponto que você tem feito na tua vida para você entender se você está fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo que você não está vendo. Deixa eu só ver aqui. E todas as lives a gente vai trazer um decreto. Esse decreto vai fazer com que a gente não se esqueça e que a gente não falhe novamente no mesmo ponto. Não tem problema você errar, porque a gente vai errar sempre, mas errar na mesma coisa sempre é muita burrice. É muita burrice. Não cometa o mesmo erro sempre, cometa erros novos, porque daí você aprende. Então, um decreto para hoje, eu deixei anotado para a gente. E eu quero que você repita comigo.
Repete junto comigo. Eu decreto o fim da orfandade na minha casa. Levanto agora como governante do meu trono. Esse é o decreto da primeira live, que não é mais live, que agora é vídeo gravado. Esse é o decreto do primeiro vídeo, do primeiro tema, o fim da orfandade. Eu passo para vocês aqui de forma mais breve, é só um entendimento, é só uma clareza do tema, porque o assunto aprofundado vai estar dentro da comunidade Voz de Governo. Eu estou criando aqui um movimento, estou criando aqui uma comunidade de homens que vão se fortalecer, que vão buscar sabedoria juntos, que vão se preparar para a guerra, que vão ter os melhores escudos, que vão ter as melhores armaduras e que vão afiar a espada. E se você, de certa forma, não aceita qualquer coisa relacionada à religião, nem entra. Não vai ser algo religioso, mas vai ser cristão. A sabedoria que tem ali dentro vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. Não vai ser um culto. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, não sou mestre, eu sou um homem. Eu sou um homem que viveu tudo que eu vou passar para vocês e superei cada uma delas. Eu sou um homem que em 2 anos eu me converti, me tornei cristão, me tornei diretor de legendários. Eu, na minha vida passada, comandei homens, participei de um instrumento governamental chamado Exército Brasileiro, me tornei um oficial da reserva. Um dia eu vou trazer aqui um símbolo da minha conquista na minha vida do Exército, e dentro da tábua nós teremos uma conquista também, um símbolo de conquista que eu vou passar para vocês. E dentro dessa comunidade vocês vão ter o conteúdo mais extenso, vão ter acesso a livros, vão ter acesso a guias, vão ter acesso a um manual de discipulado. Mas para você fazer parte dessa comunidade, ela vai ser uma comunidade fechada, e para ter acesso a todo esse conteúdo, a todos esses conteúdos, as lives gravadas, ao material, aos livros, ao guia físico da tábua, ao guia virtual da tábua, vai ter um custo. Eu estou estruturando tudo isso, vou passar mais para frente, mas fiquem cientes que existe hoje uma ferramenta, um movimento, um projeto, onde você vai poder fazer parte, onde você vai poder melhorar a cada dia. Você vai poder acessar essa sabedoria e se tornar um homem cada vez mais preparado para conquistar na vida. Aqueles que quiserem ter o acesso mais completo a esse conteúdo, a todos os temas, eu tenho hoje mais de 120 temas criados, é um discipulado extenso, é um discipulado completo, onde você vai entender a trabalhar cada área da tua vida. Inclusive, você vai conseguir esse guia de discipulado, é um guia onde você vai poder passar adiante, porque ele é completamente montado para você transmitir, você transbordar ele para outras pessoas. Então, você vai ter acesso a esse conhecimento, você vai ter acesso a essa sabedoria dentro da comunidade. E, se caso você queira acessar esses vídeos novamente, você vai ter eles lá dentro. Quando você começar o teu discipulado, que a ideia é essa, é eu poder preparar um maior número de homens que vão poder usar esse conhecimento para preparar outros homens. Essas lives, esses vídeos, eles vão ser gratuitos. Você vai ter toda semana uma live falando sobre algum tema específico, sem custo nenhum. Aqueles que quiserem ter o acesso ao conteúdo vai poder entrar na comunidade e também vai poder comprar esse guia. Eu vou estar lançando ele
na Amazon. Você vai poder comprar e seguir. Ele vai custar R$19,90, é um valor simbólico, para que você possa estar acompanhando comigo os conteúdos de cada um dos dias. E você vai ter acesso, são 3 livros no total, 3 livros com mais de 120 temas para você trabalhar na tua vida, dentro daqueles 5 pilares que eu trouxe para você: o governo de si mesmo, o governo como marido, o governo como filho, o governo como líder e o governo como homem. Bastante coisa, bastante conteúdo. Fica ligado aí na próxima semana. Na próxima semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir transmitir ao vivo no horário correto. Aqui eu tive que dar um jeito de última hora, mas no fim sempre dá certo. E fica aqui uma lição, mais uma que é bem importante. Olha tudo o que aconteceu. Tentei colocar o ao vivo ontem, deu certo, hoje já não deu. E mesmo assim, não desista. Se esse é o teu chamado, vai e faz. Se deu alguma coisa errado, vai. Dá um jeito, resolve. A gente foi feito para resolver problemas. Resolve e avança. Não deixa passar. Por muitas vezes eu deixei de fazer live, eu atrasei, eu não fiz, eu remarquei, isso tudo. E muito recente, mas isso não vai mais acontecer porque eu acessei a sabedoria. Até o ano passado eu ainda cometia esses deslizes de marcar, desmarcar, fazer, não deu certo, deixa pra lá, semana que vem eu faço. Mas não, hoje é um marco. Hoje é um marco para todos nós. Para todos nós, que a gente não vai mais deixar as nossas responsabilidades de lado. Vamos focar em cumprir a missão. Todos os dias, cumprir a missão. Vai para cima. Vai para cima. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Então, estamos criando aqui, senhores, uma tribo. Quando você entra na comunidade, você acaba se tornando membro dessa tribo, e nessa tribo nós teremos encontros, nós teremos a mentoria. Essa mentoria ela vai trabalhar cada um desses pilares assim, a fundo. Eu gravei vários vídeos já, eu tenho todas as aulas gravadas de cada um dos pilares. Para aqueles que quiserem ter acesso a qualquer momento do dia, essas lives vão ficar gravadas, vão estar ali dentro da comunidade também. Os livros estão todos lá dentro da comunidade. Eu lancei um livro para padrastos. E esse tema de hoje, não só para quem é pai, mas para quem é padrasto, não esqueça, ser padrasto é um chamado. É um chamado incrível, um chamado divino. O pai, ele tem o filho, ele tem a obrigação de educar o filho, cuidar desse filho. Agora o padrasto ele recebeu aquela criança para cuidar. É um chamado de Deus. Ele escolheu você para cuidar dessa criança. E vou deixar uma pulga atrás da orelha agora. Sabia que o primeiro padrasto da história foi José de Arimateia? Para quem não conhece José de Arimateia foi padrasto de Jesus Cristo. Ele que criou e educou Jesus. Ele foi escolhido por Deus para cuidar de Jesus, para educar Jesus. Olha o homem que Deus colocou na vida de Maria. Não é qualquer homem que aceitaria o que aconteceu na época. Né? A mulher aparecer grávida, de repente. Né? A maioria dos homens ficariam desconfiados. Meu Deus, ela me traiu, ela estava com outro. Mas não, José ele recebeu a visita do anjo bem depois de descobrir que Maria estava grávida. E ela disse para ele, contou a história, e ele acreditou, ele confiou nela. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Um grande abraço a todos. Fiquem apostos, fiquem atentos, que a guerra começou. Amor.